Irmãos, guiados por uma estrela. Amém? Guiados por uma estrela, essa foi a realidade para algumas pessoas que estavam na expectativa da vinda do Messias, na expectativa do nascimento de Cristo Jesus. Eram pessoas que estavam na Pérsia, estavam no Oriente, e ali eles estavam ligados nos fatos. Eram pessoas que tinham prazer em consultar aquilo que era do Todo-Poderoso, para que dessa forma eles pudessem ver a glória do Senhor. E esses homens, eles viram e foram despertos porque uma estrela apareceu. E eles olharam para essa estrela e entenderam que era o aviso do Todo-Poderoso com relação ao nascimento do Messias. E saíram das suas terras e foram até Belém. Chegaram a Belém e ali eles depararam-se com Cristo Jesus. Encontraram o Messias que havia nascido. Queridos, hoje nós não temos uma estrela para nos guiar, mas nós temos o Espírito Santo que nos guia a cada dia, a cada minuto, em direção a Cristo Jesus, nos ensinando o caminho que nós devemos andar para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amém, amados? Ali estava em Belém, Jesus Cristo. Belém era um lugar que ficava a aproximadamente 8 quilômetros, 10 quilômetros de Jerusalém, bem nas cercanias de Jerusalém. E esses homens chamados de magos, não que eles eram feiticeiros ou coisa assim, mas magos era o nome dado àqueles que eram sábios, que eram estudiosos e que se preparavam. Eram títulos. Hoje nós temos como mago aqueles que fazem uso de práticas ocultas e coisas assim. Mas esses não estavam relacionados com essas práticas. Entendamos isso. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Assim como estamos, vamos ler a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Nos diz a palavra do Mestre: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Deus de amor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos reunidos com nossos amados, para escutarmos a tua voz, para ouvirmos a tua voz, meu Senhor. Prepara-nos, Pai, para que nessa noite o teu Espírito fale aos nossos corações, e que saiamos deste lugar, ó Deus, cheio da tua graça e da tua misericórdia, louvando a ti pela grande misericórdia, pelo teu grande cuidado para com as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, usa-nos conforme a tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, guiados por uma estrela. A Bíblia diz que aqueles homens haviam saído da Pérsia, haviam saído do Oriente, porque eles viram o sinal do nascimento do Messias.
Eles conseguiram enxergar, irmãos, segundo as profecias, que Cristo Jesus havia nascido. E certamente foram eles impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, foram levados a seguir o sinal que os precedia. Diz a Bíblia que o sinal que a estrela os precedia. Eu particularmente, irmãos, eu creio que aquela estrela foi levantada pelo Senhor. Era um sinal que cortava os céus, talvez não uma estrela, mas era um sinal que cortava os céus, levando-os até Belém, dirigindo-os até Belém. E eu quero afirmar para vocês que tudo isso é possível, porque o Deus que nós cremos é aquele que faz o sol parar, é aquele que faz uma nuvem aparecer no meio do deserto para que os judeus estivessem durante o calor do dia debaixo de uma sombra e que as noites fossem aquecidas por uma grande coluna de fogo. Esse é o nosso Deus, é o Deus poderoso, é o Deus maravilhoso, é o Deus que desperta no coração dos homens o prazer, a alegria de conhecer a Cristo Jesus. Amados, hoje nós não precisamos de uma estrela, não precisamos de um sinal nos céus, nós não precisamos que nada de anormal ou sobrenatural aconteça, porém o Senhor tem nos dado sinais para que nós possamos ver que a sua glória é real, que o seu poder é verdadeiro. Mas é pela fé, irmãos, é pela fé que nós cremos no nascimento de Cristo Jesus, é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é pela fé que nós andamos e que nós seguimos dia após dia em direção a Belém, onde está Cristo Jesus, ou seja, em direção aos céus, onde está Cristo Jesus. Irmãos, nós temos hoje o Espírito Santo a nos dirigir, temos o Espírito Santo que fala conosco, temos o Espírito Santo que enche o nosso coração, temos o Espírito Santo que nos dá prazer, nos dá alegria, temos o Espírito Santo que quer aquecer a tua vida. Basta que, a exemplo dos magos, estejamos dispostos a sair de onde estamos, a sair do nosso conforto, a sair dos nossos lares, a sair do nosso localzinho de preferência para buscarmos e estarmos na presença do Mestre. Amém? E que nós possamos fazer isso, irmãos, com prazer e alegria em estarmos cada dia mais próximo ao nosso Mestre. E a Bíblia fala, irmãos, no versículo 2 de Mateus capítulo 2, ele diz: e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vemos aqui, irmãos, que estes viram a estrela do Senhor, viram a estrela e buscaram a Jesus. Eles não ficaram parados, não ficaram esperando o convite por papel, não ficaram esperando alguém que fosse anunciá-los, mas eles conseguiram enxergar que era o Senhor que os convidava, que era o Senhor que os levantava de onde estavam, para que, com certeza, com grande sacrifício, andasse naqueles dias, e certamente em lombos de camelos, de animais, para que fizesse essa viagem desde o Oriente até chegarem a Belém. Irmãos, a vida em direção à presença do Senhor certamente exige de cada um de nós sacrifícios. Nós precisamos nos sacrificar, irmãos, até porque neste calor que temos vivido nesses dias, melhor é ficarmos em casa, melhor é estarmos na frente de um ventilador ou dentro de um ar-condicionado, mas temos que nos esforçar, sacrificar-nos para estarmos aqui buscando e louvando o nosso Senhor e Salvador. E se não for por sacrifício, irmãos, não veremos a glória do Mestre. Entenda isso. Se nós não pagarmos o preço, não veremos a glória do Mestre. Outro aspecto que nós podemos ver na vida dos magos foi a abnegação, a atitude. Eles foram homens de atitudes. Eles foram homens de atitude. Quando eles viram a estrela, viram o sinal do Senhor, eles entenderam que o Messias havia nascido e eles não desanimaram. Não desanimaram, irmãos, não desanimaram, mas prepararam-se e partiram em direção a Belém. Diz alguns que eram 3 reis, até porque chamam por aí reis magos. Dizem que eram 3 reis, porém na palavra de Deus não há nenhuma referência com relação a isso. Mas se fossem 3 reis, deixaram os seus palácios, o seu conforto, para que
fossem até Belém, e certamente não era uma viagem fácil, nem tampouco próxima, mas, amados, tiveram atitude, e saíram de onde estavam, e partiram ao encontro de Cristo Jesus. Nós temos feito isso, irmãos. Qual é a nossa atitude como homens, como servos do Senhor, como servas do Senhor? Qual é a nossa atitude? Muitas vezes, queridos, nós temos feito tão pouco para o Senhor, pouquíssimo. Nós não queremos, amados, abrir o nosso coração de fato para o Senhor. Nós não queremos, amados, sermos pessoas que tenham atitudes que definitivamente prove que somos do Senhor. Mas queremos viver meio que em banho-maria, e aqueles que estão em banho-maria ou mornos não entrarão no reino dos céus. E vemos ainda, irmãos, nestes o exemplo de confiança, Eles confiaram no Deus de Israel, eles confiaram no Senhor de Israel, eles creram que aquela palavra que haviam lido a respeito do Messias, elas eram verdadeiras, eram reais e se cumpriam naquele momento, naquele instante. Nós precisamos ter confiança na palavra, confiança na promessa do Senhor para os nossos dias. E quantas vezes, irmãos, nós temos uma vida tão sem confiança, uma vida que a nossa fé é tão pequena. Nós cremos, mas cremos meio que descrendo, não é assim? E nós fazemos as coisas meio que forçados para o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Falta-nos amor para com o Mestre, falta-nos amor. Irmãos, eles tinham apenas os escritos e apenas uma estrela nos céus que anunciava o nascimento de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos os sinais que nós podemos contemplar em nosso dia a dia, que comprova que estamos no caminho, que somos do Senhor, que somos lavados e guardados por Ele. Nós não podemos nos deixar deter, irmãos, seja qual for a dificuldade que possa surgir na nossa caminhada. E ainda, irmãos, no versículos 9 e 10 diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Oh, glórias, aleluias, louvado seja o Senhor. Aqueles que não desistem, aqueles que não param, aqueles que não ficam esperando alguma coisa acontecer, estes encontram a Cristo Jesus. Estes encontram a Cristo. Aqueles reis, aqueles magos, eles não ficaram esperando alguém chegar até eles e anunciar que Cristo Jesus havia nascido, mas eles confiaram, eles acreditaram no sinal e eles partiram e eles encontraram a Cristo Jesus. Se você não tem encontrado com Cristo Jesus na tua vida, é porque você não tem buscado, não tem caminhado em direção a Ele. Porque a palavra de Deus é bem ampla, é bem clara, e ela diz que aquele que o busca, o achará. Não é assim, irmãos? Quem o busca, o achará. E diz ainda: tudo quanto pedirmos ao Senhor, Ele nos dá. Mas preciso é encontrar com Cristo Jesus. Quando nós encontramos de fato com Cristo Jesus, nós vamos pedir segundo o Espírito, e o Eterno não permitirá que o céu se feche, mas abrirá as portas dos céus sobre a nossa vida, irmãos. Oh, glórias! E nós vemos, irmãos, que os magos saíram do Oriente e fizeram essa caminhada longa, chegaram em Belém e ali eles procuraram saber onde é que estava Jesus, procuraram saber onde é que estava o Mestre. E a Bíblia diz que a estrela parou no local onde estava Jesus Cristo. Ali a estrela parou, irmãos, glórias a Deus. Queridos, quando nós buscamos o Senhor e quando nós o encontramos, nós teremos convicção plena, certeza absoluta. A Bíblia diz que esses magos alegraram-se com grande e intenso júbilo. A alegria foi intensa, foi verdadeira, porque eles haviam encontrado o Messias.
Quando nós encontramos de fato o Messias, igreja, nós teremos alegria e intenso júbilo em nosso coração. Creia nisso, irmãos, porque é desta forma, é assim que a Bíblia descreve, é assim que a palavra de Deus nos fala, e é desta forma que o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações. E nós não podemos deixar de forma alguma que a oportunidade que o Senhor nos concede de encontrarmos com Ele passe, fuja de nós, mas nos esforcemos, amados, nos esforcemos para estarmos com o Mestre. E algo é certo, irmãos, quando nós encontramos com o Senhor, o sobrenatural de Deus se manifesta, o sobrenatural do Senhor se manifesta. Irmãos, é impossível nós encontrarmos o Mestre e não vermos a sua glória e a manifestação da sua glória na nossa vida. Quando nós encontramos com o Senhor, irmãos, Ele há de mover todas as situações para que seu nome seja honrado, seu nome seja glorificado. O Senhor, irmãos, Ele manifesta-se aos que os buscam. Ele manifesta-se àqueles que o buscam. O Senhor, queridos, Ele responde às nossas orações. Ele responde o nosso clamor. O Senhor fala conosco. O Senhor testifica ao nosso coração. O Senhor nos ensina o caminho. A Bíblia diz que é Ele que nos edifica. É Ele que nos ensina a reconhecermos o nosso estado de pecado. É Ele, amados, que nos dá toda a direção que precisamos para a nossa vida. Andar com Cristo, irmãos, é relativamente fácil. É como se fôssemos vagões puxados pela locomotiva. O vagão anda sobre trilhos. O servo de Deus anda sobre trilhos. Os trilhos é a direção dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós temos, queridos, o Espírito de fato em nossos corações, certamente nós vamos andar no caminho certo, vamos dar os passos certos, e toda a nossa caminhada será para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, entendamos isso, igreja, entendamos isso. Se nós não temos conseguido enxergar a glória de Deus na nossa vida, eu quero sugerir que os amados busquem com intensidade, busquem com prazer, dediquem-se ao Mestre, consagrem-se ao Mestre. Oh, amados, busque. Ah, mas a igreja não leva todos para orar, a igreja não faz vigília. Queridos, não é a igreja que vai te salvar, não é a igreja não salva ninguém, lembre-se disso. Essa questão de cultuar o Senhor, ela é particular, é minha, é tua. Fazemos isso em coletividade porque é bom, porque é agradável ao Senhor, mas é nosso dever fazermos isso em particular. Qual é a recomendação do Senhor? Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o teu Deus. Não é essa a recomendação? Irmãos, não fiquemos esperando acontecer. Não, faça acontecer. Faça acontecer. Encontre com Jesus. Nós vemos que os magos não ficaram esperando. Quando eles viram o sinal, e o sinal nós temos visto diariamente, quando eles viram o sinal, eles foram ao encontro do Messias. É preciso, irmãos, que cada um de nós tenha o nosso momento de comunhão com o Mestre. Nós precisamos ter o nosso momento de portas fechadas com o Senhor. Nossos momentos de porta fechada com o Mestre. Precisamos ter o nosso local de oração, nosso local para lermos a palavra. Precisamos ter a nossa vida de sacrifício, a nossa vida no altar, irmãos. O fogo do altar não se pode apagar. Não pode apagar. Irmãos, não espere, mas faça acontecer, queridos. Não espere, faça acontecer, porque o Senhor quer isso de você, e Ele quer que você seja voluntário na sua presença. E ainda no versículo 11, diz a palavra: e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Mestre, amados, quando o nosso encontro com Cristo é real, é verdadeiro, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor.
Aqueles homens, a Bíblia não diz quantos eram, aqueles homens, eles encontraram com Cristo Jesus. Eles não chamaram toda a Belém ou o povo de Jerusalém para ali estarem congregados para adorar o Mestre. Não, amados. Eles chegaram e encontraram Maria com Jesus. E a Bíblia diz que eles prostrando-se, olha só, sujeitaram ao senhorio de Cristo Jesus. Prostrando-se, o adoraram. Nós temos feito isso em nossas casas, amados. Queridos, nós temos adorado o Mestre. Meu Deus, será que nós temos adorado de fato o Todo-Poderoso? Será que de fato temos adorado? Nós afirmamos, irmãos, que não há nada mais importante do que Jesus na nossa vida, não é verdade? Sempre afirmamos isso, Jesus é tudo na minha vida, Jesus é tudo. Colocamos isso nas redes sociais, no WhatsApp, colocamos isso no Instagram, colocamos isso em todos os locais que seja possível. Mas não adianta apenas falar, nada vale apenas as palavras vazias, porque nós precisamos que o Senhor seja de fato tudo na nossa vida. E aqueles que de fato são do Senhor, esses o adoram. Adorar, irmãos, é ter prazer no Senhor. O Senhor deixa de ser um fardo na vida da gente. E para muitos, o Senhor é um fardo pesado. É mais fácil carregar um fardo de arroz nas costas. Quem sabe um de açúcar do outro lado. Um de arroz em um ombro, outro de açúcar no outro ombro. 60 quilos sobre as costas, do que andar com Cristo Jesus. Oh, meu Deus, como é cansativo andar com Jesus. Como é difícil. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Às vezes eu tenho que jejuar. Tem um pastor que fica cobrando quando eu não vou na igreja. Isso, aquilo, outro. Irmãos, Jesus não é fardo. Não olhe para Jesus como fardo. Não olhe. Mas busque, irmãos, Cristo. E tenha prazer em adorá-lo. Na sua casa. Cantando louvores. Com louvores dentro do seu lar. Com o coração cheio daquilo que é de Deus. Com o coração transbordante, derramando das águas do Espírito, irmãos. Oh, meu Deus, o que é que derrama de dentro de nossos corações? O que é que derrama, irmãos? Precisamos que esse encontro com Jesus nos leve a sermos adoradores, como aqueles foram adoradores. E ali, eles prostrando-se, adoraram a Cristo Jesus. Oh, glórias! E vale ressaltar, irmãos, que eles eram pessoas influentes. Se não eram reis, como diz a história, não vem muito ao caso essa questão, mas se não eram reis, com certeza eram pessoas sábias, pessoas cultas, pessoas importantes naquilo que faziam. E mesmo assim eles entenderam e reconheceram a necessidade de adorar o Messias, de dobrarem os seus joelhos diante do Messias, de colocarem os seus rostos em terra diante do Messias. Irmãos, com certeza nós não vamos ver Cristo Jesus numa manjedoura, coxo onde vaca se alimenta. Nós não vamos ver Cristo Jesus num coxo, não vamos. Certamente não. Jesus já passou por essa fase, Jesus já ressuscitou, Jesus está na glória. Para nós nada vale esses símbolos. Mas eu quero falar para vocês que com os olhos da fé nós vemos, contemplamos o Deus que foi ressurreto, o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus magnífico. E se aqueles homens, olhando para um bebê, tiveram motivos para adorá-lo e para glorificá-lo, nós muito mais temos, porque podemos ver o Deus glorificado, o Cristo glorificado. Irmãos, precisamos entender essas questões,
e deixar que a glória do Senhor, ela venha nos encher poderosamente, amados. Venha nos fazer cada dia mais ter prazer naquilo que é de Deus, a ponto de sairmos do distante Oriente, da distante Pérsia, para que possamos ir ao encontro de Cristo Jesus na Belém. Possamos estar ali com o Todo-Poderoso, passando pelas adversidades da caminhada, pelas dificuldades da caminhada. Eles não tinham um ônibus com ar-condicionado, eles não tinham um carro da melhor marca com ar-condicionado, eles não tinham um jatinho para fazer esse trajeto, mas eles tinham jumentos, camelos e seus pés para andarem no deserto ao encontro do Messias. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos até assustados, porque nós colocamos tantas dificuldades para chegarmos até o local de adoração, não é verdade? Quantas dificuldades colocamos? Meu Deus, quantas dificuldades! Se você mora na parte baixa da cidade, eu tenho uma ladeira para subir. O calor está tenso. Se você mora no bairro um pouco mais distante, eu tenho que caminhar 10 minutos, 15 minutos no máximo. No máximo 15 minutos de caminhada você chega a esse lugar, seja qual for o ponto onde você mora nessa cidade. Nós temos essas dificuldades. Meu Deus, como é difícil servir ao Senhor. Mas o que falta-nos muitas vezes, amados, é entendermos que sem Cristo Jesus a vida não tem sentido. E essa falta de sentido na vida é falta de Cristo Jesus, é a ausência de Cristo Jesus. A nossa vida cristã, ela parece vazia, ela parece sem gosto, sem sal, sem sabor. Está faltando Jesus, amados, na vida. Está faltando Jesus Cristo. E aqueles homens, amados, eles levaram até Cristo Jesus 3 presentes. Diz a Bíblia que eles levaram ouro, incenso e mirra. Foram 3 presentes que colocaram diante do Mestre. Os pais da igreja, os antigos pais da igreja, aqueles da igreja antiga, eles afirmavam que o ouro simbolizava a divindade de Cristo Jesus. Ou seja, que os magos estavam reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, não apenas um garoto que havia nascido em Belém, mas o Filho de Deus encarnado. E esse reconhecimento estava no presente ouro. Afirmo ainda que o incenso simbolizava ou simboliza a pureza de Jesus. Ou seja, eles entendiam que Jesus era aquele que nasceu sem pecado e que viveria sem pecado, para que os nossos pecados fossem restaurados, para que as nossas vidas fossem restauradas e que o pecado fosse arrancado de nosso coração. Esse é o símbolo do incenso. E ainda, irmãos, eles afirmavam que a mirra significava a sua morte. A mirra era um produto usado no embalsamento de pessoas, e ali eles estavam falando que Jesus haveria de morrer. Eles apontavam para Jesus como aquele que haveria de morrer pela humanidade. E estes, amados, são os símbolos que nós precisamos trazer para dentro dos nossos corações. Reconhecermos a divindade de Cristo Jesus, que não há nada mais importante, que não há nada mais precioso, que não há nada que seja tão extraordinário, porque Jesus é o Filho de Deus. Reconhecermos ainda que Jesus viveu, Ele viveu em pureza, Ele viveu em retidão, Ele viveu em santidade, para que nós pudéssemos olhar para Ele e imitarmos esses passos em nosso dia a dia. E ainda, que da mesma forma que Cristo morreu numa cruz, nós precisamos morrer na mesma cruz, para que os nossos pecados sejam sepultados e vivamos uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor. E evidentemente que esta morte, essa nossa morte, é quando você mortifica a tua carne, a tua velha natureza, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos colocar Cristo Jesus no lugar mais elevado da nossa vida. Gente, anote isso. Coloque Cristo Jesus no lugar mais importante, mais elevado da tua vida. Jesus, amados, Ele não pode ser visto como algo que eu posso ou não aceitar, mas sim como alguém que eu preciso ter como Senhor, como Salvador da minha vida. E eu tenho, amados, que esforçar-me o máximo possível. Eu tenho que fazer todas as coisas
para alcançar a presença de Jesus, para estar junto com o Todo-Poderoso, para encontrar Cristo Jesus, para que seu nome seja louvado, seu nome seja adorado, seu nome seja honrado. Irmãos, não nos deixemos enganar pelas trevas ou pela nossa própria carne. A carne é inimiga do Espírito e a Bíblia já afirma isso, que a carne é inimiga do Espírito e ela quer te fazer voltar atrás. A carne quer fazer você retroceder, a carne quer que tu retrocedas, que você volte às velhas práticas, que você deixe a Cristo Jesus. Mas, irmãos, mortifique, bata na carne, afirmando que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Redentor, e viva segundo esta verdade, viva segundo essa realidade. Queridos, eles foram guiados por uma estrela, tiveram muita fé, mas eles tinham convicção que o sinal que enxergavam nos céus procedia de Jeová, procedia do Deus de Israel. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós hoje, dias contemporâneos, nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco a cada instante, a cada minuto. Basta que você queira ouvir o Espírito Santo de Deus. Basta que você queira ouvir. E eu quero afirmar, irmãos, orar no monte é bom demais. Orar no monte é maravilhoso. Estarmos em vigília é magnífico. Estarmos ali no local isolado, clamando a presença do Senhor, é maravilhoso. Mas onde quer que você esteja, o Senhor te ouvirá, o Senhor te atenderá, o Senhor falará com você. Não esqueça disso, irmãos. O Senhor está ao nosso alcance. Só não é alcançado porque nós não queremos alcançá-lo. Será que de fato você quer alcançar Jesus na tua vida? Será que de fato nós queremos Cristo Jesus na nossa vida? Irmãos, nós precisamos analisar isso com muita atenção, para que não sejamos enganados por aquilo que nós achamos, mas entendermos que a palavra de Deus é extremamente clara com relação a essas questões. Os magos encontraram com Cristo Jesus, adoraram o Senhor e voltaram com certeza felizes com aquilo que contemplaram e certamente tiveram uma vida diferente, porque aqueles que contemplam a Cristo Jesus, impossível que vivam como antes, impossível que vivam como antes. Que nós, amados, que certamente já um dia contemplamos Cristo Jesus, não voltemos às velhas práticas, nem ao passado, e jamais voltemos a viver como antes, mas que a nova vida que o Senhor tem a nós prometida seja uma realidade no nosso viver. Amém? Queridos, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, ame Jesus e deixe que a glória do Eterno se manifeste na tua vida, na nossa vida, para a honra e para a glória dele próprio. Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos, Pai, pela palavra proferida. E queremos clamar ao Espírito Santo de Deus que tu venhas falar a cada coração, testificando a cada vida, Senhor. Para que nós possamos sair do nosso local de conforto, da nossa zona de conforto. E a exemplo daqueles que viram apenas uma estrela, que possamos trilhar em direção a Belém, Senhor. Para termos um encontro de fato contigo. E termos assim uma adoração verdadeira. Prostrarmos diante do teu altar e a ti, ó Deus, devotarmos toda a nossa vida. Senhor Deus, ouça o nosso clamor, Senhor, ouça o nosso clamor e move na nossa vida de uma forma intensa e poderosa, Senhor, para que assim possamos ver cada dia mais o Teu agir no nosso viver. Ó Espírito Santo de Deus, testifica em nossos corações, para que a Tua palavra, ela seja viva na nossa vida. É o que nós te clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, aleluias, amém, amados. Mensagem número 616.